Fala igreja, sejam todos bem-vindos ao Na Fé Podcast, nossa resenha cristã. Eu sou o William Capuani, falo do Rio Grande do Sul e hoje estou aqui com um convidado muito especial. Ele que, além de ser um amigo, é um irmão que Deus colocou ao meu lado aí. Já andamos muitos anos aí junto, subindo e descendo um monte, em oração, em busca. Então, é um baita amigo que Deus colocou do meu lado. E para o 8º episódio do Na Fé, então eu quero que vocês conheçam ele, que é pastor já há 1 ano e meio, já lidera uma igreja aqui na cidade de Lajeado. Então, seja muito bem-vindo, Alexandre, ao 8º episódio do Na Fé Podcast. Boa noite, William. Boa noite a você que nos assiste. Um prazer estar aqui. Prazer estar participando dessa 8ª edição. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra muito grande poder estar aqui. Amém, show de bola. Então hoje, além de o Alexandre compartilhar um pouquinho do testemunho de vida dele, da caminhada dele, ele que teve aí uma caminhada até se tornar pastor, né? Vai compartilhar um pouquinho disso, mas também a gente vai tratar de um tema principal, que é a importância da oração. Então, para você que está assistindo e de repente não tem uma vida ativa na oração, vai ser muito bacana, vai agregar na sua vida o episódio de hoje, eu tenho certeza. Mas antes de entrarmos, então, de fato, no assunto, eu quero aqui agradecer os nossos apoiadores, empresas que nos incentivam, nos apoiam a estar trazendo aqui convidados para trocar esse bate-papo que agrega valor nas nossas vidas. E entre essas empresas, hoje eu quero destacar duas. Primeiro é o Hábito Saudável, que é um restaurante de comida saudável. Até o lema deles é entre o saboroso e o saudável, fique com os dois. E temos novidade agora para você que nos assiste, para você também, Alexandre, os convidados, família. Quem assiste aqui o nosso episódio vai ter agora um cupom de desconto que eu vou estar botando aqui na tela. Quando esse vídeo ir ao ar, já teremos um cupom de desconto para as compras aí de marmita e também lá no restaurante, você podendo estar fazendo aquela refeição saborosa e saudável. Então eu quero agradecer Hábito Saudável, parceiro nosso. Se você não conhece, entra aqui no Instagram, mire a sua câmera para o QR Code e conheça o cardápio da Hábito Saudável. Outro apoiador nosso também é o Meu Carro, que é uma loja de carros multimarcas seminovos, aqui de Lajeado também. Carro com procedência, garantia e um vendas excelente. Então você que está pensando em trocar o seu carro, não deixe de passar no Meu Carro, loja de carros seminovos. Aponte seu celular para cá também e conheça o estoque atual da loja do Jones Fritz, Fernanda e toda a equipe. Então, sem mais delongas, agora vamos para o assunto. Alexandre, para as pessoas que não te conhecem, eu sei um pouquinho da tua história. Tu já nasceu num lar cristão, tu conheceu a Cristo pelo caminho. Como é que foi essa tua caminhada aí? Eu sou descendente de família alemã e os alemãos são tudo meio duro, né? Então, eu não venho de um lar cristão, eu venho de uma família que era luterana, evangélica, mas desde muito jovem, desde muito novo, eu acredito que quando Deus tem planos para ti, Ele já vai preparando você desde o começo, né? Então eu com 12 anos de idade, eu li a primeira vez a Bíblia, toda ela, claro, sem o entendimento que o Espírito Santo nos dá, mas eu já li toda a Bíblia com 12 anos de idade. E fui vir a conhecer Cristo há 12 anos atrás, em uma jornada financeira, que estávamos falidos, estávamos no fundo do poço financeiramente, e conhecemos a Cristo, por incrível que pareça, através de um filme. O filme Desafiando Gigantes foi o filme que
nos despertou esse lado da fé e nos fez querer ter mais conhecimento sobre esse Deus que falava naquele filme. É um filme evangélico, assim? É um filme evangélico, um filme muito bom, até fica uma sugestão para você de casa aí assistir, filme Desafiando Gigantes, um filme maravilhoso que, mesmo a gente tendo assistido ainda, batemos cabeça durante uns 2 meses, mas uma das melhores decisões da nossa vida foi quando nós decidimos nos colocar a caminho de uma igreja e procurar conhecer mais sobre aquele Deus. Então foi essa nossa jornada, nosso começo na jornada cristã, na caminhada da fé, e tem sido uma jornada de crescimento dia após dia, né? A jornada na caminhada da fé, ela não é algo que você, em 2, 3 dias você está pronto, né? Ela é uma caminhada constante durante o tempo que a gente permanece aqui, né? É até chamada de Cristo, né? Até chamada de Cristo. Alexandre, tu lembra quantos anos mais ou menos tu tinha que tu teve esse despertar para conhecer, para se chegar mais perto de Deus? Eu tinha 27 anos. 27? 27, isso. 27 anos. E aí foi então despertar através de um filme assim que vocês já conheciam que existia Deus, que existia Jesus, por ter uma base ali da família que vinha no Evangelho da Igreja Luterana, né? Nós tínhamos esse conhecimento, a gente sempre acreditou em Deus, tá? Então, a gente sempre acreditou que havia algo maior, mas a gente nunca havia tido um relacionamento com Deus. E esse despertar da gente buscar mais conhecer a Cristo foi num momento de muita dificuldade nossa. Nós tínhamos uma empresa, nós estávamos praticamente falidos, no fundo do poço financeiramente, dívidas até não poder mais, e a gente veio a conhecer esse filme, e isso nos despertou a vir conhecer a Cristo, a buscar uma igreja, a buscar conhecer mais desse Deus e como se relacionar com Ele, né? Então foi tudo, no começo, um processo muito rápido, né? Quando a gente se entregou, a gente foi se entregar de vez, né? Tanto que em meio ano de igreja a gente já veio se batizar, nos batizamos numa das noites mais frias do ano, 4 graus a temperatura, e a gente se batizando nas águas. Então, aquele ano a gente foi se consertar em todas as coisas, a gente não era casados, eu e minha esposa, a gente morava só juntos, e a gente veio a casar para ter tudo certinho, como Deus pede em sua palavra, que o cristão ande nos caminhos corretos, né? É, que nem tu comentou antes, né? A gente nunca tá 100% prontos, assim, a gente não vai chegar num estágio de perfeição aqui na Terra, né? Porém, é uma caminhada, é um processo que Deus ele vai tratando fase a fase com a gente, né? Ciclo a ciclo com a gente, em várias áreas da nossa vida. Então, primeiro passo que vocês deram foi descer as águas. Descer as águas com meio ano só de igreja. Foi uma das melhores decisões que a gente já tomou. A minha esposa é um pouco relutante, na época ainda ela foi um pouco por causa de mim, mas como a gente fez tudo juntos, a gente sempre esteve muito conectados, sempre juntos na nossa jornada, desde o começo do nosso relacionamento. Então essa também era uma decisão importante para ambos. Um só faria se o outro fizesse, né? Se a gente fosse, né? Então a gente resolveu verdadeiramente mergulhar e entregar a nossa vida a Cristo, né? O passo de descer as águas do batismo é um dos primeiros passos na vida de um cristão, que é reconhecer publicamente Cristo como Senhor e Salvador. A gente não queria mais caminhar do jeito que a gente vinha caminhando até aquele momento. A gente não queria mais seguir uma vida de frustrações. Não que a vida com Cristo seja um mar de rosas,
Muito pelo contrário, a palavra diz que no mundo teremos aflições, mas que tenhamos bom ânimo, que Jesus venceu o mundo, né? E a gente também vencerá. Mas a decisão de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas foi uma das decisões mais importantes e maravilhosas que a gente já tomou. Amém. E então, após esse episódio do filme ali, despertasse interesse, eu particularmente não assisti ainda esse filme, mas então ali com aquela história incentivou vocês então a ver que do jeito que vocês levavam a vida não estava dando muito certo, não tinha tanto sentido e devido a vários episódios então de tribulação, vocês tomaram essa decisão de, poxa, não estamos pelo caminho certo, vamos ter que buscar outro caminho. Existe um ditado que muitas vezes é citado: se com Deus está difícil, imagina sem Ele, né? E nós estávamos numa jornada na nossa vida em que a gente estava tentando pela força do braço de diversas maneiras e não estava dando certo. Era óbvio que existia algo errado, que a gente precisava buscar algo a mais. Mas no primeiro momento, eu acho que a gente busca a Deus como um socorro. Foi o nosso gatilho, de buscar um socorro. Mas através da oração que gera relacionamento com Deus, a gente começou a conhecer Deus na sua face, não somente as suas mãos. E conhecer Deus verdadeiramente como Ele é, um Pai amoroso, um Pai que ama seu Filho, isso nos fez permanecer na jornada, permanecer nos caminhos. Porque quando a gente vem para Deus apenas por uma bênção, muitas vezes quando a gente alcança essa bênção, pessoas esmorrecem e acabam não indo mais, não se relacionando mais com Deus. Mas quando a gente passa a conhecer o Deus Pai, o Deus amoroso, o Deus que não quer somente te abençoar financeiramente, mas Ele quer que tu tenha uma plenitude de vida, uma vida com abundância, tudo fica diferente. E a gente passa a se relacionar por Deus não por interesse, mas por amor. Amém. Então a gente logo vai falar sobre esse novo ciclo que vocês estão vivendo hoje como pastores, né? Tu e tua esposa, da Igreja Quadrangular. Mas antes de entrar nesse assunto, a primeira igreja que vocês tomaram então essa decisão foi na Igreja Quadrangular, ou vocês passaram por algumas igrejas até se acharem em uma? Nós viemos a Cristo na Igreja Quadrangular mesmo, na Igreja da Cruz, no bairro Campestre. E ali nós permanecemos. Até um fato curioso, nós viemos a Cristo por causa de problemas financeiros. Nós estávamos no fundo do poço. E quando você está no fundo do poço, verdadeiramente você só consegue olhar para cima. Sim. E no nosso primeiro culto foi um culto no domingo depois do meu aniversário. E eu lembro até hoje a gente chegando na igreja, a gente sentou lá no fundo, nos últimos bancos da igreja, e o pregador naquela noite falou sobre problemas financeiros. O curioso e engraçado é que, falando hoje, parece que alguém contou nossa vida para ele. Né? Talvez chegará um dia que você colocará os pés dentro de uma igreja e Deus vai falar com você como Deus falou conosco naquela noite, e você vai achar que alguém contou a sua vida para o pastor, para o pregador. Mas não é apenas Deus falando com você, Deus resgatando mais uma ovelha, né? Porque acontece com uma certa frequência isso, né? Exato. Eu já vi muitos relatos e aí a gente vê como que o tempo de Deus ele é perfeito, né? Ele teve que tratar com vocês a ponto daquele dia, uma semana após o teu aniversário, né? O domingo próximo, para ter aquela mensagem que vocês estavam precisando, né? Exato. Exatamente. Deus, Ele prepara tudo, e ainda que o caos havia se instaurado, se estabelecido, Deus usa esse caos para o bem. Deus transforma esse caos em algo bom.
E a gente conheceu Jesus então naquela igreja e ali a gente permaneceu congregando. A gente se batizou naquela igreja, a gente casou através dos pastores daquela igreja. E ali a gente começou a servir a Cristo. Logo a gente também foi despertado nesse lado de Deus fez por mim, eu preciso compartilhar isso com alguém. Sim. E isso nos chama logo a ser seguidores, ser discípulos, ser aqueles que compartilham o Evangelho. E a gente logo se dispôs a trabalhar. Então a gente começou logo a ajudar a secretária de homens, secretária de mulheres, a minha esposa. Daqui a pouco surgiu a oportunidade de trabalhar com casais, a gente começou a trabalhar com casais, conseguimos fazer um trabalho muito abençoado nesse sentido e a gente permaneceu até pouco tempo atrás naquela igreja até sermos chamados então efetivamente para ser pastores de uma igreja aqui de Lajeado. E vocês ficaram quanto tempo nesse ministério de casais? Ministério de Casais a gente ficou 7 anos. Cruz. 7 anos. É uma escola. É uma escola. Uma escola, realmente para nós foi uma formação pastoral, no sentido da forma como a gente conseguiu, como a gente assumiu o grupo, que a gente conseguiu abranger e trabalhar durante esses 7 anos, e o trabalho que a gente conseguiu entregar no final de 7 anos. Realmente foi uma escola porque depois a gente foi ser pastor de uma igreja e muito daquilo que a gente tinha aprendido e vivenciado, achando que a gente estava ensinando durante esses 7 anos, na verdade a gente estava aprendendo. Isso se tornou muito útil, ainda está sendo muito útil no pastorado da igreja que a gente está hoje. Né? Até a gente teve aqui um episódio, se eu não me engano foi o 6º, que a gente teve a participação do casal da Andriele e do Alex, que hoje eles são então estão à frente desse ministério de casais, né? E eles até comentaram que Deus ele não chama a pessoa que está pronta, né? Na verdade Deus te chama e no meio da caminhada daquele ministério ele vai te capacitando, né? Vai te ensinando para que você venha amadurecer com os desafios, né? Então, além de ensinar, primeiro Deus ele faz tu aprender. Né? Exatamente. A nossa jornada com Deus, ela é sempre muito mais de aprendizado do que propriamente de ensino, né? Sim. Por mais que a gente tente ensinar, a gente sempre está aprendendo, né? Aqueles que têm o coração ensinável sempre estão aprendendo, né? Amém. E depois desses 7 anos, então, além desse ministério de casais, tu comentou que vocês participaram de grupo de homens, de mulheres, né? Porque a igreja ela acaba tendo também bastante grupos assim, né? Para as pessoas se enturmarem, né? Então acabaram participando de mais grupos, auxiliando em alguns ministérios, mas antes de se tornar pastor desse chamado, o que mais tu lembra assim que vocês fizeram dentro da igreja, setores que vocês passaram, que gostaram de trabalhar, além de casais, que hoje, tu olhando hoje como pastor de uma igreja titular, tu vê que fez sentido, que te ajudou? Tu lembra assim de alguns trabalhos que vocês participaram? A gente passou nesse tempo por diversos setores. Um dos primeiros trabalhos que a gente desenvolveu dentro da igreja quando a gente começou foi vendendo rifa, tá? E algo que há poucos dias atrás ainda foi muito útil, porque nós fizemos uma rifa para vender, para fazer construção lá na nossa igreja, e eu não me considerava um vendedor de rifa, só que eu vendi 70% da rifa sozinho. Então foi muito importante. Lá a gente trabalhou na construção na igreja e hoje nós estamos construindo a cozinha da nossa igreja. Lá a gente trabalhou na cozinha da igreja, ajudando a fazer mocotó, ajudando a fazer feijoada, todas as jantas, pizzas que a gente fazia.
E hoje a gente fez almoço na nossa igreja há pouco tempo atrás. Sim. Então, tudo isso acaba sendo útil. Nós participamos de homens, de mulheres, a gente fez grupo de homens e mulheres na nossa igreja. Então, o aprendizado, ele sempre agrega, ele sempre traz crescimento, porque lá na frente, apesar de a gente achar que isso é inútil, Deus nunca te bota num lugar sem tu aprender, sem que isso te sirva de algo lá na frente, né? A gente teve a oportunidade de fazer nesse tempo o curso de ITQ, que é o curso de Teologia Quadrangular, onde a gente foi crescendo no ministério, a gente se tornou obreiro, com isso veio as oportunidades de estar pregando a palavra de Deus. E essas oportunidades, tudo isso foi nos preparando para o chamado, para exercer o chamado lá na frente, mais como a gente está fazendo agora, né? E isso já era um desejo seu, do casal? Imaginavam já? Claro que não quando entraram na igreja, né? Não após se batizar, mas Deus já vinha falando com vocês, assim, começou a despertar o interesse, ou aconteceu e hoje é pastor? Como é que foi? Sabe, Will, é algo bem curioso, tá? Mas a gente, com 3 meses de igreja, a gente foi acolhido por um casal fantástico, que era o irmão Marcos e a irmã Marisa. Com eles a gente passou muitas noites chorando as nossas pitangas, chorando as nossas dificuldades, mas aprendendo e crescendo com eles. E a gente fez os estudos, a gente começou a fazer estudos sobre a fé, sobre a jornada. Isso foi muito importante para nós, para nos alicerçar na fé. E desde o começo, ali por 6 meses de igreja, 8 meses de igreja, eu já falava que um dia eu seria pastor. Deus já tinha colocado esse desejo no meu coração. E o reino espiritual, eu acredito que ele responde a palavras. Existem evidências na Bíblia que falam sobre isso, que a palavra lançada no reino espiritual, ela não volta vazia, Deus responde. E eu acredito que lá no começo Deus já ouviu que eu declarei no reino espiritual que um dia seria pastor. Claro que quando você está na jornada, quando você está na caminhada, com o passar do tempo, você acaba talvez esquecendo, você acaba não se preocupando quando isso se tornará uma realidade. Porque quando você está no reino e quando você está trabalhando para o reino, você não se importa com cargos. Hoje eu sou pastor, mas se amanhã tiver que voltar a ser apenas um obreiro, para mim tudo bem. Não é o cargo que importa, mas sim aquilo que eu tenho queimando dentro de mim, que é fazer o bem, que é declarar o amor de Deus para outras pessoas. A pastora hoje, minha esposa, ela sempre dizia que ela só era a mulher do pastor, ela não queria ser pastora de jeito nenhum. Sim. Mas hoje está aí, então está desenvolvendo um trabalho muito bom também com as mulheres da igreja, pregando a palavra. Deus tem dado uma sabedoria muito grande para ela também nesse sentido, né? Então tem sido uma grande bênção. Bacana. Então já desde o início tu sentia que tinha se chamado, que um dia ia se tornar pastor, desde o início da caminhada. Desde o começo da jornada. Bacana, isso não é comum, né? Pelo menos. Normalmente não, né? Normalmente não é algo comum, é algo que vai acontecendo durante a jornada Sim. da fé, né? Mas é algo que eu já sentia queimando dentro de mim, né? Por muito tempo, né? Desde o começo. Bacana. Como tu falou, passou então por vários setores dentro da igreja, participou diretamente, indiretamente de vários ministérios, que hoje tu pode, com essa bagagem, então tá auxiliando na vida dos membros que hoje fazem parte da tua igreja, né? Então, como que Deus trabalha nas nossas vidas, porque às vezes a gente entra numa igreja, participa de grupos que acha que talvez não vai fazer tanta diferença assim na vida, mas lá na frente Deus ele abre uma porta para a gente poder também transbordar, né? Porque eu acredito nisso, que Deus ele não está interessado só em nos encher, mas em transbordar através das nossas vidas.
Então, em cada oportunidade que a gente entra e a gente tem que aproveitar e desfrutar para amanhã depois transbordar na vida dos outros. Exatamente, Will. As dificuldades, muitas vezes, até mesmo que se levantam, elas são uma escola de ensino e preparação para nós. Posso te citar exemplos disso. As nossas dificuldades financeiras, elas nos ensinaram e nos mostraram como sair delas. Tanto é que hoje eu consigo ajudar casais, famílias, pessoas da nossa igreja, ou até mesmo pessoas não da igreja, pessoas colegas de trabalho, consigo orientar eles sobre finanças, porque um dia eu já passei por problemas. Eu consigo falar sobre o que é perda de um filho, porque nós já tivemos perda de uma gestação. Então tudo isso foi muito importante para o nosso crescimento, para nos preparar para essa jornada que é ser pastor. Que a gente lida com diversas situações como essas, né? E tudo isso já foi uma preparação, Deus já foi preparando. Acredito que quando tu lança a palavra, talvez no reino espiritual, eu quero ser pastor, aí Deus vai lá e diz, então tá bom, eu vou te forjar um pastor, então. E aí começam as dificuldades para te forjar nesse sentido, né? Aí abre e começa a abrir outro caminho, que é um caminho, um aprendizado bem mais profundo, né? Mais profundo, exatamente. Sobe a régua, né? Bacana então, Alexandre. Passou por essa escola, profetizou, né, com a tua boca, as palavras têm poder, ficou durante um período mais ou menos de 10 anos na igreja ali, congregando? Sim, em torno de 10 anos. Hoje nós estamos 12 anos na fé, 12 anos e meio, na verdade, 1 ano e meio de ministério pastoral. Então, 11 anos, vamos arredondar, 11 anos praticamente na igreja lá. Nunca botamos os pés para fora, nunca fomos beber em outras fontes, né? Sim. Então, sempre se alimentando de uma mesma fonte. E pela questão da obediência também, eu acredito que todos os membros, todos aqueles que querem crescer no ministério precisam ser obedientes e estar sob a mesma missão, submissos a seus pastores. Então a gente aprendeu muito e cresceu muito nesse crescimento, nesse propósito de ser um dia pastores, se relacionando e vivendo próximos de pastores como a pastora Miriam e o pastor Natanael. Amém. E a gente nota assim a diferença, né, da pessoa que é madura espiritualmente falando e daquela que ainda bebe o leite, né? E uma dessas características é justamente uma pessoa obediente, né? Uma pessoa fiel, né? Fiel naquele propósito, né? E uma pessoa que não desiste, não abandona o arado, né? Porque na igreja, qualquer igreja, dependente da placa, a gente vai ter situações que de repente não vamos concordar 100% com aquilo. Exato. E muitas vezes são episódios pequenos ou grandes, mas que acabam deixando pessoas fora da caminhada com Cristo, assim, abandonando essa fé por causa desses episódios, por não concordar com A ou B. E esta é uma característica de uma pessoa madura, porque tu pode percorrer por todas as igrejas, todas as placas, tu sempre vai, se você tiver com os olhos voltados para o defeito, vai encontrar só defeito por tudo e não vai criar raiz, né? E o ponto que eu quero chegar é que a pessoa que ela permanece durante anos numa igreja, servindo, ajudando, é uma pessoa que a gente vê que é madura,
espiritualmente, né? Que não é por uma falha de um homem, um pecado de um irmão, que ela vai se escandalizar e vai abandonar a fé dela. Então, a gente nota isso, né? A pessoa que está há anos ali seguindo é uma pessoa que, na maioria das vezes, ela tem um amadurecimento espiritual. Sabe que algo que mudou a minha visão nesse sentido sobre respeito e honra a uma pessoa, hoje eu entendo que um líder, ele está posto e eu preciso respeitá-lo, independente de eu concordar com a sua opinião ou não. Divergência sempre vai haver, mas ela é uma autoridade maior do que eu, que foi colocada lá por Deus. Se Deus não quer que ela esteja lá, Deus vai tirar ela. A mim cabe orar por ela para que ela tome as melhores decisões e que apenas eu a obedeça, eu preciso estar submisso a ela. E uma das pessoas mais influentes na minha vida nesse sentido de mudar a minha visão e o meu pensamento a esse respeito foi o nosso irmão Cristiano Wunder. Que hoje é pastor também. Que hoje é pastor também em Capitão. Então, eu lembro que lá pelos nossos 3 anos de jornada da fé, 4 anos, quando a gente estava começando ali a desenvolver um trabalho mais específico já dentro da igreja, eu e a pastora Miriam, nós tínhamos alguns conflitos. A pastora Miriam sabe o quanto eu amo ela hoje, mas ela é muito direta e objetiva e eu também sou muito direto e objetivo. Uhum. E com isso muitas vezes a gente acabava tendo atritos. Da forma de se expressar um com o outro não acabava fechando a conexão. E eu lembro que um dia, eu falando para o irmão Cristiano que eu não concordava com isso, não concordava com aquilo e tal, que ela não poderia ser tão espontânea, poderia ser um pouco mais delicada no seu jeito de falar. E o irmão Cristiano disse: Alexandre, quando tu olha de longe, parece uma coisa, mas chega perto e conhece de perto, tu vai ver que ela é uma pessoa que tem os mesmos problemas que você, ou talvez diferentes, maiores até. Tu vai ver que ela é uma pessoa doce também, tu não vai ver só os defeitos. Então esse muitas vezes eu acredito que é o problema de muitas vezes a gente olhar só de longe, mas quando a gente chega perto, quando a gente começa a se relacionar com essa pessoa mais próxima, a gente vê que essa pessoa, ela é uma pessoa falha sim, porque nós somos seres humanos e todos os seres humanos são falhos. Mas a gente também acaba, quando chega perto, a gente consegue ver qualidades. E a gente vê que essas qualidades também se fecham com nós. São características muitas vezes semelhantes ou até mesmo diferentes. Mas cada pessoa é especial para Deus e Deus usa daquela maneira. Amém. Eu vejo muito a igreja como uma caixa de ferramentas, né? Aquela caixa de ferramentas que geralmente o pai, o avô tem jogada num canto, com chave de fenda, chave de boca, alicate, martelo. Então as pessoas eu vejo como ferramentas, precisando de restauração, precisando ser afiadas por Deus, né? E a igreja, ela é um ambiente que proporciona isso, né? E lá a gente vai ver então essa diversidade de temperamento, de perfil, né? O modo de agir das pessoas. Então muitas vezes a gente não vai concordar com tudo, né? Vai ter momentos que vamos discordar, porém aí que entra a graça de Deus, né? Saber que nós não caminhamos pelos nossos olhos, nem pela nossa força, mas pela graça e misericórdia de Deus, que Ele tem para com a gente, a ponto de, mesmo sermos pecadores, cheios de falhas, Ele ainda escolhe nos usar. Amém. Então eu sempre vejo e penso assim, e a gente acaba, que nem tu disse, gerando, entrando em alguns conflitos, mas quando a gente se aproxima, cria intimidade, né? Cria empatia, acaba também vendo as qualidades das pessoas. Então, de repente hoje você está assistindo, você
acabou se desviando da fé, talvez abandonando a igreja que você participava por algum conflito ou outro. Então comece a enxergar com outros olhos, comece a enxergar a igreja como um hospital, como um lugar de cura, que Deus te chama para te curar e para que você cure o próximo também e volte a congregar, a servir aonde Deus te chamou. Alexandre, então tu teve essa caminhada de aproximadamente 11 anos aí servindo a igreja quadrangular e depois teve o chamado pastoral, tu e tua esposa. Eu não sei se tu quer contar um pouquinho como é que foi esse chamado, essa oportunidade que teve. A igreja, ela tem a mesma bandeira quadrangular e é na mesma cidade, porém em outro bairro. Tu quer contar como é que foi essa transição? Essa transição ela aconteceu de um processo que havia na quadrangular, toda a quadrangular, um projeto chamado Gideões, em que diversos obreiros estavam sendo chamados num processo seletivo para colocar uma igreja quadrangular em cada cidade do nosso estado. Nesse processo inicial estiveram mais de 2.100 e poucas pessoas inscritas e a gente chegou no processo final ali de 48 e a gente estava entre esses 48. A gente foi incumbido de procurar cidades, então, onde a gente gostaria de abrir uma igreja, onde Deus tinha nos direcionado e orar a respeito. A gente foi conhecer a cidade de Três Coroas, a gente foi conhecer a cidade de Mato Leitão, a gente olhou outras cidades e num determinado momento, então, a gente decidiu, não, a gente vai permanecer aqui onde a gente está. A gente vai continuar servindo a Deus aqui e quando Deus nos chamar, a gente vai. E nesse tempo aconteceu da pastora da igreja no Santo Antônio vir a falecer e numa reunião pastoral na região foi indagado aos pastores se alguém tinha algum membro para indicar, algum obreiro para indicar. E a pastora Miriam lembrou da gente, a pastora Miriam então nos indicou. Todos os pastores da região conheciam a gente, conheciam o nosso caráter, o nosso jeito de lidar e foram unânimes em aceitar então. E aí foi nos estendido o convite para que a gente orasse a respeito, o que a gente achava. E a gente foi orar. E tudo na nossa vida tem sido nesse sentido. A gente deveria orar ainda mais, mas a gente tem tomado as nossas decisões, todas elas baseadas numa direção de Deus, e a gente coloca tudo diante de Deus em oração. E a gente foi orar, e eu lembro que na primeira noite, madrugada, Deus me desperta na madrugada e o Espírito Santo vem e diz: como cordeiros vos envia aos meios dos lobos. E eu disse: Espírito Santo, é assim que tu quer começar? E a gente continuou orando, oramos mais uma noite, 2 noites, e o Espírito Santo foi confirmando até que um dia, palavra de Êxodo, nos vem um versículo que diz que se o Senhor não estiver conosco, não permita que a gente suba até lá. E a gente orou, mais um dia a gente foi falar com os nossos pastores e a gente então disse: não, se é para ser, nós vamos assumir. Se Deus não quiser que a gente vá para lá, Deus não vai deixar, Deus vai fechar a porta. E tudo foi se caminhando, tudo foi se ajeitando de tal maneira
a permitir que a gente então fosse para lá, né? Assumir realmente um projeto do zero, né? Porque a igreja estava há um certo tempo já sem a pastora, então foi praticamente assumir um projeto do zero, não tinha membros, não tinha arrecadação, não tinha nada, né? Apenas pessoas com vontade de fazer a obra. E lá estávamos nós, né, fazendo a obra de Deus, então, aceitando o chamado e não olhando para trás, né? Tínhamos sido chamados para fazer a obra e a gente estava apenas iniciando um novo processo, um novo campo, né? Amém. Então vocês tiveram esse despertar desde o momento que participaram desse evento de obreiros, né? Já tinham então a certeza que já estava chegando a hora de assumir, dar um próximo passo, e teve essa oportunidade então onde Deus chamou vocês e assumiram um baita trabalho, né, lá. Porque como tu disse, estava já há um bom tempo já a igreja fechada, né? Os membros acabaram se dispersando, né? Então eu acompanhei um pouquinho também da caminhada ali. Foi um trabalho muito grande, né? Até teve momentos que vocês tiveram ajuda de missionários ali, momento de evangelização para novamente trazer o povo para a igreja. Foi um trabalho um tanto árduo no começo e bastante desafiador, tá? Porque é um bairro que tem as suas peculiaridades e a gente precisou fazer esse trabalho de evangelismo muito grande. Deus me deu visão de escrever cartas nos apresentando quem nós éramos e o que a gente estava fazendo no bairro. A gente distribuiu essas cartas. Eu fiz 600 cartas, distribuí uma por casa. Cruz, mas fez xerox daí. Sim. Porque senão ia acabar com o punho escrevendo. 600 cartas. 600 cartas distribuídas uma por casa. Então praticamente todas as casas lá da parte mais próxima ali da igreja, todo aquele lado ali praticamente ganhou carta. A gente teve uma semana que tiveram missionários conosco ali, que fizeram um trabalho de visitas aos lares e abrir ao conhecimento do povo que ali havia uma igreja quadrangular que estava voltando a ser ativada, que havia pastores novos e tal. E tem sido uma mudança, um desafio bem grande, no sentido de uma mudança de mentalidade. Uma mudança de mentalidade, inclusive para todos os que estão de fora. Por que eu digo isso? Quando você fala de bairro Santo Antônio, normalmente você vem à sua mente num primeiro momento violência, drogas, prostituição e essas coisas. E logo no primeiro mês caminhando ali dentro daquele bairro, a gente viu que não era tudo isso. Ele é um bairro como qualquer outro. Tem os seus problemas, sim, mas todos os outros bairros têm os seus problemas. E o desafio é mudar essa mentalidade das pessoas de fora sobre o bairro e também a mentalidade das pessoas lá de dentro, da opinião que vem de fora. Uma das coisas que Deus trabalhou na nossa vida, e muitas vezes se fala fora, eu vou para a vila. E uma das coisas que Deus trabalhou em nós foi, não, isso não é mais uma vila. Se a gente quer mudar a mentalidade, a gente precisa parar de chamar de vila. E hoje a gente não se refere àquele lugar como uma vila. A gente se refere àquele lugar como um bairro. Eu acredito que Deus vai trazer um avivamento sobre aquele bairro, porque os nomes das ruas daquele bairro são de pessoas importantes, de governadores, de revolucionistas. A igreja está na rua Giuseppe Garibaldi. Não é qualquer pessoa, foram pessoas importantes
Então eu acredito que não é à toa tudo isso. E eu tenho certeza que cedo ou tarde Deus vai avivar a sua obra naquele bairro e aquele bairro vai deixar de ser reconhecido aqui fora, talvez em outros lugares, como uma vila ou como sendo um bairro disso ou bairro daquilo. Mas ele vai ser reconhecido como um bairro onde Deus também está. Amém. Amém. Para quem não conhece, né? Porque hoje a gente fala aqui para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, né? Através do canal no YouTube. Então, o pastor Alexandre hoje ele está à frente da igreja quadrangular aqui da cidade de Lajeado, no interior do Rio Grande do Sul, e mais precisamente no bairro Santo Antônio, né? Que por muitos anos teve esse preconceito, né, de ser um bairro muito violento, né, mas com a graça de Deus, né, com o trabalho das igrejas e também da população, tem mudado essa visão e esse é o teu desejo. Exatamente. Que tenha uma outra visão, que lá também há pessoas de Deus e também há coisas boas, né, que nem tu disse. Todos os bairros, toda a cidade, todo lugar tem o defeito e tem a qualidade, tem o lado bom e o ruim, né? Mas por ser um bairro que muitas vezes foi visto como uma vila, né? As pessoas acabam dando mais ênfase no lado ruim, né? Exatamente, exatamente. A gente tem tentado trabalhar em cima disso de até mostrar para as pessoas lá dentro que existe qualidade. As pessoas lá dentro são pessoas trabalhadoras como nós, pessoas que acordam 4 da madrugada, 5 da madrugada, vão buscar o seu ônibus, vão trabalhar, chegam tarde da noite dos seus trabalhos, pessoas que têm as suas famílias, pessoas que se importam umas com as outras. Então, nós estamos tentando mudar essa mentalidade e eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas naquele bairro e através daquele bairro. Amém. Show de bola então, Alexandre. Agora vamos entrar um pouquinho no tema principal da noite. Deu para conhecer um pouquinho já da história. Eu sei que se a gente quisesse ficaria 2, 3 horas falando aí e faltaria tempo. Mas vamos falar um pouquinho então do tema principal da noite, que é a importância da oração. Como que tu vê isso nos dias atuais? Tu tem sentido assim falta no meio do povo, dos membros, até de lideranças assim, essa vida em oração? Como tu tem visto isso? Então, eu tenho aprendido e tenho pregado sobre isso. A oração ela é uma das, se não é o principal, do tripé da vida cristã. O tripé da vida cristã é jejum, é leitura da palavra e oração. Através do jejum você quebra a sua carne. Através da leitura da palavra você tem conhecimento do que Deus fez, do que Deus faz. Mas somente pela oração você constrói relacionamento com Deus através de Jesus Cristo. Somente com a oração você encontra respostas. Se a gente falar de pregadores exemplos, a gente pode falar de Benny Hinn, Billy Graham, Charles Spurgeon. Esses caras não oravam menos do que 4, 6 horas por dia. Então a oração ela é, no meu entendimento, a principal ferramenta de relacionamento com Deus. Através da oração eu conheço Deus, eu conheço o que Deus tem para mim, porque através da oração eu me relaciono com o Pai. Eu cito sempre o exemplo de um pai com seu filho. Experimenta ficar 2 anos sem visitar o seu pai, sem conhecer o seu pai, sem conversar com o seu pai, para ver se quando você chega lá depois de 2 anos você pode fazer o que você quiser.
Não estou aqui querendo dizer que quando você conversa com Deus, você se relaciona com Deus, você pode fazer o que você quiser, não. Mas o que eu quero dizer, você passa a conhecer o seu Pai melhor. E a oração, ela é conhecimento, é conhecer Deus, conhecer a sua essência, conhecer o que Ele pensa a respeito de você, conhecer os planos, os projetos que Ele tem a respeito de nós. Uma das principais passagens na Bíblia, e ali foi que deu o clean, foi a chave que mudou na minha vida sobre oração. A gente teve muitos tempos de oração. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de orar na madrugada, de subir ao monte para orar. Mas a passagem da Bíblia onde os 2 ladrões estão na cruz, ali foi onde Deus me deu a chave de que a oração é a chave que acessa o céu. O ladrão na cruz, ele chega e ele diz para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele fez uma oração, ele orou ao Senhor, ele disse Senhor. Quando ele diz Senhor, ele reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E quando ele reconhece Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, ele expõe as suas fragilidades, porque ele diz ao outro ladrão: este é inocente. Nós sofremos aquilo que nós merecíamos, mas este é inocente. E ele pede a Jesus a oportunidade de, quando Jesus viesse com o seu reino, ele pudesse entrar no reino. E Jesus diz para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a oração simples, a oração deste ladrão acessou o céu no mesmo dia. Esse ladrão, através da oração que ele fez, ele acessou o céu no mesmo dia, no mesmo instante. Ele não ficou em nenhum outro lugar. Ele acessou o céu porque ele teve a humildade de se render aos pés daquele que pode ajudar, que é Jesus Cristo. E através desse rendimento, dessa rendição, ele teve acesso ao céu. Ele orou, ele pediu e Deus respondeu imediatamente. Então a oração, ela é a chave que acessa o céu. As pessoas teriam muito menos problemas se orassem mais. As pessoas teriam muito mais decisões acertadas se orassem mais. O que acontece muitas e muitas vezes, as pessoas elas tomam decisões erradas, precipitadas, e depois elas vão orar pedindo para Deus consertar. Quando a decisão mais sábia seria primeiro orar a respeito e a paz de Deus que excede todo entendimento dominar o nosso coração, e aí baseado em cima disso a gente ter a nossa decisão. Existiriam muito menos pessoas frustradas, eu acredito, que se a gente orasse mais. E eu falo isso a respeito de Deus, porque existem muitas pessoas que se consideram frustradas ou são frustradas diante de Deus. Que Deus não me ouve, Deus não me responde, Deus não isso, Deus não aquilo, ou Deus não deve gostar de mim porque Ele não me dá nada. Mas talvez seja como aquele filho que o pai nem conhece porque não se relaciona com ele. Então nós precisamos ter relacionamento, nós precisamos construir o nosso relacionamento com Deus. E a gente constrói esse relacionamento através da oração. Sem oração não existe vida cristã. Não tem como eu estar numa igreja congregando lá 10 anos, 20 anos e não ter oração. O jejum, ele vai quebrar o meu eu para eu estar mais sensível à voz do Espírito Santo. A leitura da palavra me traz conhecimento daquilo que Deus fez e ainda faz, das promessas que Ele tem, das obediências que eu preciso ter, mas é a oração que é a base que conecta tudo isso.
A oração é a que traz o relacionamento de Deus. A oração é aquilo que materializa a fé. Amém. E a gente vê tamanha importância dessa relação de intimidade de um filho com o pai. Nos primeiros capítulos da Bíblia já, como é importante para Deus esse relacionamento com a gente, como criatura feita por Ele. Toda a viração do dia, né, ele fazia questão de ir lá falar então com Adão, com Eva, né, e ter esse momento de intimidade com os dois. E isso não mudou nos dias de hoje. Exatamente. Né? Talvez os dias estão mais corridos, né? Naquela época não existia o TikTok, não existia o Instagram, não tinha o Facebook, então não eram tantas as distrações, né? Porém, hoje não deixou de ser importante também esse momento de intimidade com Deus, né? E se as pessoas de fato elas tivessem isso firme no coração, essa importância, se elas soubessem a importância que é, a diferença que é ter uma vida em oração, se elas soubessem isso, eu acho não, tenho certeza que a vida delas seria muito mais assertiva, né? Em muitos pontos. Exatamente. Nem sempre quando a gente se achega a Deus em oração, a gente vai receber o que a gente pede, né? Porque Deus, ele é um Pai que conhece aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. Mas até mesmo isso muda a nossa percepção a respeito de Deus, o nosso entendimento, o nosso relacionamento com Deus, porque quando nós nos relacionamos com o Pai, a gente entende o não dele. Quando nós nos relacionamos com Deus através da oração, quando nós criamos intimidade, porque a oração é diálogo, é falar com Deus. E nós criamos esse relacionamento, nós temos a percepção de que quando Deus diz não para as nossas vidas, aquilo também é bênção. E algo muito interessante quando a gente fala sobre oração, e a oração é um diálogo com Deus, ele é um diálogo, não um monólogo, né? Quando eu me coloco diante de Deus em oração, eu preciso declarar ao Senhor o que eu quero, mas também esperar o tempo de Deus responder na minha vida. Isso sim é um diálogo, não um monólogo. Se fosse, muitas vezes a gente vive tempos hoje, como você falou, a questão da correria do dia a dia, TikTok, Instagram, Facebook, tantas mídias que nós chegamos no final do dia e nós prostramos o joelho e nós queremos apenas derramar diante de Deus as nossas necessidades, as nossas petições. E quando Deus ia começar a dizer faz isso ou faz aquilo, a gente já preciso dormir. E a gente vai para a nossa cama. Então a gente nem dá muitas vezes tempo para Deus responder para as nossas vidas. Muitas vezes a gente peca nesse sentido de ter a oração como o resto do dia, né? Eu vou entregar o resto do dia para Deus que me sobrou. E aquele resto bem finalzinho que quando tu já não aguenta mais fazer alguma tarefa profissional, pessoal ali na sua casa, não aguenta mais ficar no celular, se distraindo, aí tu vai lembrar, não, eu tenho que orar, eu tenho que falar com Deus. E aí, onde que a gente peca nesse sentido de somente descarregar nossas frustrações e as nossas carências, né, através de pedido, e não dá tempo de escutar a resposta, né? Claro que às vezes, grande parte das vezes ou não, Deus ele não vai te falar com voz audível ali na hora, porém ele pode te ministrar no teu coração. O Espírito Santo pode te conduzir para uma leitura da palavra, onde ali vai estar a revelação de Deus, né? Então eu vejo isso muito forte hoje em dia. A gente acaba deixando a oração como resto para Deus.
Quando eu falava antes de Benny Hinn, Billy Graham, Charles Spurgeon, oravam 6, 8 horas por dia, era a primeira coisa que eles faziam no dia. Eles levantavam 2 da madrugada, 3 da madrugada e ficavam até 9 horas da manhã, 10 horas da manhã orando. Depois iam fazer as suas atividades. Eu acredito que orar primeiro durante o dia é como o lenhador afiar o seu machado. Afiar o machado não é perda de tempo, é ganhar tempo. E a oração é a mesma coisa. Orar primeiro é ganhar tempo. Porque você não precisa durante o dia pedir para Deus corrigir erros que você cometeu. Talvez se a gente tiver o hábito de orar antes, Deus te livra de cometer os erros durante o dia. E você não precisa pedir para Deus consertar. Amém. Agora, falando isso, me veio uma comparação aqui, que é como mais ou menos, então se eu fosse pegar o carro e ia viajar, eu primeiro parar e olhar o GPS, olhar o caminho antes de ir. Poxa, aqui tem um desvio, aqui tem um pedágio, eu tenho que virar aqui, ali, e já ter uma ideia. Então isso que às vezes pode parecer perda de tempo, no caminho eu me viro, mas já vai te dar um norte, uma direção para te saber onde tu deve chegar. Então mais ou menos seria isso a oração logo pela manhã. Exatamente. É buscar a direção de Deus para o teu dia, né? Claro que durante o dia, né, a própria palavra fala que devemos orar sem cessar. Não que a gente deve ficar 24 horas por dia com o joelho dobrado, orando a Deus, né, até porque a gente tem nossos afazeres profissionais, pessoais, os nossos deveres, nossas obrigações, mas durante o dia jamais esquecer que Deus está do nosso lado, né? Às vezes não em voz alta, mas em pensamento, tá conversando com Ele, pedindo uma opinião, né? Tem que tomar uma decisão no teu dia, tu tá ali em pensamento, refletindo, falando com Ele. Eu vejo muito essa passagem nesse sentido, orar sem cessar. A gente deve orar sim, dobrar os nossos joelhos, clamar a Deus, né? Porém, durante o nosso dia a gente tem que permanecer nessa intimidade com Ele. Exatamente, permanecer conectado, né? Não orar de manhã e aí você deixar Deus no cantinho da casa lá e você sai para viver o seu dia, né? Mas é você orar de manhã e pedir, Espírito Santo, me acompanha hoje. O que vamos fazer juntos hoje? Isso é relacionamento, é estar o tempo todo em oração, é isso, de estar dependente da graça dele, estar sensível durante o dia quando ele fala com a gente, quando ele diz não faz isso ou vai por esse caminho, você estar sensível, e isso só se consegue, essa sensibilidade ao Espírito Santo, ela só se consegue através de um relacionamento e de uma vida de oração. Intimidade, né? Intimidade. Mais ou menos outra analogia aqui que me veio, mais ou menos como a vida do casal, né? Tu não é casado só quando tu tá com a tua esposa, né? Na hora da relação entre os dois, e daí pela manhã tomou um café junto, fechou a porta, da porta para fora não sou mais casado, agora eu faço o que eu quiser, posso ser infiel. Não, tu assumiu o compromisso, tu és uma só carne com a tua esposa, mesmo ela não estando te vendo, tu permanece fiel a ela e com intimidade com ela, mesmo sem estar na presença dela. Então, com Deus também não é diferente. Tu tem os momentos ali que vai estar só você e Ele, buscando, lendo, porém, mesmo você não estando dentro de uma igreja, você não deixa Ele de lado. Exatamente. E esse relacionamento de oração, ele abre uma outra chave, ele te dá uma outra chave que é uma chave de gratidão. Quando você é uma pessoa que tem uma vida de oração, quando você passa a entender Deus, quando você passa a se relacionar com Deus, quando você passa a ter intimidade com Deus, você se torna uma pessoa grata. Mesmo com os nãos que Deus te dá durante o dia, você acaba agradecendo a Deus
e as pessoas ao seu redor. Você não guarda mágoas, você não guarda rancores, você não se torna uma pessoa ingrata. Você não consegue apenas viver como se nada existisse sem Deus, mas que tudo existe a partir de Deus e por Ele e para Ele. Então você acaba sendo uma pessoa grata também a respeito disso. E pela intimidade, pela oração, eu acredito que muitos dos milagres que Jesus fez foram dessa forma. Ele tinha intimidade com o Pai. A chave da gratidão, eu tenho compartilhado isso também com as pessoas, que a gratidão ela gera o próximo milagre. E isso fica muito claro no livro dos Evangelhos, em que fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Quando nós olharmos atentamente para essa passagem, para esse texto bíblico, nós não vamos ver Jesus levantando as mãos e orando ao Pai: Pai, multiplica esses pães, multiplica esses peixes. Ele simplesmente levanta aos céus e diz: Pai, obrigado. Graças te dou por esses pães e peixes. E essa gratidão gerou o milagre da multiplicação. Então a importância de sermos pessoas gratas, eu acredito que está muito conectado, muito relacionado com aquilo que nós temos de intimidade com Deus através de uma vida de oração. Então são duas chaves poderosas que Deus tem dado para mim, me deu esse entendimento pelo Espírito Santo, e eu tenho conseguido compartilhar isso com pessoas, tenho tentado fazer pessoas entender isso, e tem sido uma grande bênção nesse sentido. Amém. Então a mensagem é que a oração ela gera intimidade, e a intimidade ela gera gratidão, que é a chave para o próximo milagre. Exatamente. Muitas pessoas elas deixam de colher milagres, deixam de colher bênçãos exatamente pela falta de gratidão. Se a gente olhar, Jesus disse que nós deveríamos ser testemunhas, e ser testemunha é contar aquilo que Ele faz em nossas vidas. Contar aquilo que Ele faz em nossas vidas é ser grato. Ele me resgatou de uma dívida financeiramente quebrado, me deu uma condição melhor. Ele me resgatou da lama, do inferno. Eu sou grato por Ele ter morrido na cruz por mim. Então essa gratidão, muitas pessoas elas acabam não recebendo o próximo milagre porque elas acabam sendo pessoas ingratas. Pessoas que não têm uma vida de oração e são ingratas. Isso acredito que bloqueia muitas pessoas de verdadeiramente serem plenas na presença de Deus e de terem uma vida abençoada e abundante, como a palavra de Deus diz. Amém. Então, você já sai depois desse episódio com essa mensagem, né? Que a oração, sim, ela é importante, ela gera intimidade, e no meio dessa intimidade você se torna uma pessoa mais grata a Deus, e a gratidão, ela é a chave para mais milagres. Então, quando Deus ele te dá o milagre, te dá a vitória, a tua parte como filho íntimo e grato é testemunhar aquilo que Ele fez na tua vida, para que mais pessoas possam caminhar nessa fé. Alexandre, eu sei que teríamos muitas histórias, muitas horas aqui para falar mais sobre isso, tamanha importância desse tema de oração. Porém, já fica aqui meu convite para um próximo episódio. Um próximo episódio vamos estar também com a tua esposa, né? Que também é pastora junto contigo, tua ajudadora, para estar aqui conosco também testemunhando e compartilhando da palavra. Mas para finalizar, eu gostaria que tu deixasse uma dica para essa pessoa que está assistindo. São 2 tópicos que eu uso para finalizar.
e eu gostaria que tu deixasse uma mensagem que tu não ganhou no início da tua caminhada, uma dica, uma sugestão que tu não ganhou no início da tua caminhada, porém tu aprendeu no caminho e hoje tu pode dar para essa pessoa que está iniciando na fé. Uma dica que eu acho que é muito importante é: ouça quem tem mais tempo de jornada. Preste atenção em pessoas que estão tendo resultados. O meio business fala muito sobre isso, que nós devemos observar pessoas que estão tendo resultados. E na vida cristã não é diferente. Você observa pessoas que estão tendo resultados. Quando alguém te fala sobre uma vida de oração, olha para uma pessoa que tem uma vida de oração e veja os resultados que ela está tendo. Veja o que Deus já fez na vida dela. Quando você ouve uma pessoa dizer que você precisa ser grato, aprenda com essa pessoa o que é ser grato. Aprenda com essa pessoa que a gratidão ela gera o próximo milagre. Por quê? Porque eu não retenho para mim. Eu compartilho aquilo que Deus faz na minha vida. Então, a dica que eu deixo é: ouça as pessoas, absorva o máximo que você puder, seja uma esponja de absorver, porque nós sempre estamos aprendendo, sempre estamos crescendo, e é este crescimento que nos aperfeiçoa, porque a palavra de Deus diz que nós somos aperfeiçoados de fé em fé, de graça em graça, e quando nós atingirmos essa perfeição, quando nós formos verdadeiramente a imagem e semelhança de Cristo, eu acredito que nosso tempo terá chegado. E aí sim a gente vai poder partir para a eternidade com a certeza de que nós deixamos um legado, que nós deixamos um ensinamento. Amém. E outro tópico é: se Jesus estivesse aqui de carne e osso no meu lugar hoje, te entrevistando, qual pergunta tu faria para ele? Essa é uma pergunta bem interessante. Essa é um tópico que geralmente deixa o convidado bem pensativo. Essa é uma indagação que eu acredito que quando a gente estivesse face a face com Jesus, eu acho que todas as perguntas sumiriam. Porque Ele é a pergunta, Ele é a resposta. Então, eu acredito que minha reação seria agradecer. Gratidão por aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele fez na minha vida e por ter morrido no meu lugar, sendo eu nada, não mereço nada. A gente não merece. Então a minha reação seria gratidão, porque Ele é a pergunta, Ele é a resposta. Amém. Amém. E de quebra ele ia ganhar outro milagre, então, pela gratidão. Amém. Alexandre, eu agradeço a tua disponibilidade de estar aqui compartilhando com nós um pouquinho do teu testemunho. Como eu venho falando, a gente teria aqui muito assunto ainda, mas para não ficar tão longo o episódio, eu agradeço a tua participação. Já fica o convite aqui para uma próxima, para a gente entrar em novos temas também, né? A vida pastoral, ela te dá uma bagagem muito grande de assunto, né? Então eu agradeço aqui a tua companhia e como forma de gratidão quero te deixar um mimo aqui. Quero que você abra aí e vê se vai gostar. Um mimo em parceria que a gente tem com o estúdio Aviva, o estúdio criativo, né? Que disponibiliza esse mimo aí bacana e eu espero que você venha gostar bastante. Se você quer conhecer o Estúdio Criativo Aviva, clique aqui, mire a tua câmera para cá no QR Code e conheça o Instagram deles, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Dá uma olhadinha aí no mimo. Olha aí. Uma caneca para você tomar um café, tomar um chá, com a nossa logo ali do Na Fé. E atrás a mensagem que eu levo para a minha vida, né? A gente sempre fazer as coisas não para o homem, mas para Deus. Um versículo que também tem movido a minha vida, um versículo que tem
gerado a minha vida é exatamente esse. Façam tudo como se estivessem fazendo a Deus e não a homens. Porque quando você faz o seu melhor como se fosse fazendo para Deus, você acaba fazendo o seu melhor e os homens não têm o que questionar de você. Amém. Show de bola. Então fica aqui meu agradecimento, agradeço também a sua companhia. Alexandre, se quer se despedir aí da audiência, fica à vontade. Agradeço, Will, a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. Como você mesmo falou, temos muitas histórias para contar, mas na próxima oportunidade, quem sabe, a gente pode compartilhar um pouquinho mais. Agradeço a você que nos assiste. Se um dia você estiver cruzando aqui por Lajeado, venha conhecer a nossa igreja, terceira igreja quadrangular no bairro Santo Antônio. Tenho certeza que você será muito bem-vindo. E nós somos uma só igreja, nós somos uma só família, que é a família de Deus. Amém. Eu vou até deixar aqui o QR Code também do Instagram da igreja. Vocês têm Instagram? Temos Instagram, sim. Tem Instagram e Facebook, então eu vou deixar aqui a página. Eu sei que eu sigo lá, agora eu não lembrei se era do Instagram ou do Facebook, mas eu vou deixar aqui o QR Code para você conhecer e entrar em contato com o Alexandre. Quiser compartilhar algum testemunho, de repente que você assistiu esse vídeo, Deus falou contigo, pode estar chamando, entrando em contato com eles também. Então é isso aí, obrigado pela tua companhia. Esse foi o 8º episódio do Na Fé Podcast. Agora, como forma de gratidão para gerar outro milagre na tua vida, você vai compartilhar esse vídeo lá no grupo de WhatsApp da tua família, que mais pessoas vão ser agregadas, mais pessoas vão ser abençoadas com esse episódio que a gente teve hoje. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, você me vê no próximo episódio. Até mais!